E aí, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso curso de inglês básico aqui da 2B, a Colmeia do Conhecimento, criando todos os fundamentos necessários para que você atinja os seus objetivos com o idioma inglês. Hoje a gente vai tratar dos pronomes demonstrativos, que costumam cair bastante aí em vestibulares, em provas, em testes e com certeza na vida real a gente vai utilizar bastante esses pronomes aqui. E eu estou falando do que quando eu falo desses pronomes demonstrativos? Isso aqui, aquilo ali, aquilo lá, aquele carro, aquela casa, esse livro, esse dia que a gente foi lá, esse tipo de palavra, de expressão que a gente utiliza aí no nosso dia a dia para falar de coisas, para demonstrar coisas. Por isso que o nome é pronome demonstrativo, demonstrative pronouns. E a gente vai dar uma olhadinha. Em inglês a gente tem 4 somente pronomes demonstrativos que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, sendo que 2 deles a gente utiliza no plural, 2 deles a gente utiliza no singular. Cada um deles tem a sua especificação, as suas regrinhas, mas eu já vou dar um pontinho de alerta aqui. Algumas situações que os nativos utilizam, elas não entram nessas regras, elas são coisas que são utilizadas como um senso comum. Ela não entra numa regra específica. Depois eu vou dar um exemplo para vocês dessas diferenças para ficar claro. Apesar da gente colocar essas regras aqui, não se limitem a regras, porque afinal de contas a gente tem usos diferentes, a gente tem erros que a gente comete no dia a dia mesmo, mas que todo mundo entende e é aceito aí numa fala normalmente, né? Então não se prendam tanto às regras quando você for para um ambiente informal. Essas regras elas vão ser mais utilizadas em coisas mais formais, ok? Isso já vai dar aí para você a resolução de 90% dos seus problemas. Mas esses 10% eu já deixo o alerta aqui para que você não caia aí no erro de falar para um nativo, né? Ou você está errado, você está usando errado. Não, ele usa do jeito que ele quiser. Ele é o dono da língua, não é verdade? Então vamos lá dar uma olhadinha. O primeiro dos pronomes que a gente vai ver é o this. This. This is a table. This is a car. O this ele tem 3 usos básicos que você está vendo aí. O primeiro dos usos do uso dele é quando você está mostrando uma coisa única que está próximo a você. Por exemplo, this is my mobile. This is my mobile. Esse aqui é o meu celular. Está pertinho de mim, perto de você, então eu vou usar o this, ok? Por exemplo, this bag is heavy. Essa mochila aqui está pesada e você está vendo a mochila na minha mão aqui. Né? Essa mochila está pesada. O outro uso dela é quando eu estou falando de coisas que estão acontecendo no presente. Então, quando eu estiver falando de tempo verbal ou de tempo, eu estou falando de alguma coisa que está acontecendo agora, desse momento agora. Por exemplo, aqui, ó. This is the time to take the bus. Essa é a hora certa para pegar o ônibus. Então, esta é a hora, this is the time, no presente, não é no futuro, não é no passado. Essa é a hora certa, eu estou fazendo uma afirmação agora. E o último uso do this é quando eu vou apresentar uma pessoa para alguém. This is my nephew. This is my girlfriend. This is my husband. E aí eu estou apresentando alguém para outra pessoa no singular. Sempre uma pessoa só, porque o this é usado para singular. Para uma coisa só, para uma pessoa só. Deu para pegar os 3 usos? Então o primeiro é no singular, coisas que são únicas. O segundo é para coisas que estão perto de mim. E o terceiro é para coisas que estão quando eu vou apresentar uma pessoa somente para outras pessoas ou para outra pessoa. Ok? O plural do this é o these. These, que é esse aqui, ó. O these, ele tem os mesmos usos basicamente do this, só que eu vou utilizá-lo no plural. Então, quando eu estiver mostrando alguma coisa específica próxima de mim no singular, eu vou utilizar o these. Né? Aí, no caso, seriam várias coisas. Eu vou utilizar o these.
Como, por exemplo, these flowers are for my wife. Eu estou segurando um buquê de flores e aí você viu, né? E pergunta para mim, para quem que é essas flores? These flowers are for my wife. Elas são para minha esposa. Você está vendo, elas estão perto de mim e de você. As flores estão aqui. To talk about something in present. Então, da mesma forma, para falar de alguma coisa no presente. Então, por exemplo, these days are amazing. Os dias de hoje estão maravilhosos. Eu estou passando por um momento maravilhoso da minha vida. Então, these days are amazing. Esses dias estão sendo ótimos para mim. E o último uso é justamente para eu apresentar para outra pessoa ou outras pessoas mais de uma pessoa. Então eu tenho aqui a minha família. These are my relatives. Esses são os meus parentes, né? These are my relatives. These are my kids. Esses são os meus filhos. These are my kids. Deu para pegar? This, singular, coisas próximas. These, plural, coisas próximas. Então, quais são os outros agora? O that e o those, que vão ser para coisas distantes. Da mesma forma, no singular e no plural. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeiro deles. Para mostrar que um objeto ou uma pessoa está longe de mim, eu vou usar o that. Por exemplo, that window, aquela janela que você não está vendo, está lá no finalzinho do cômodo. That window in the third floor is broken. Aquela janela lá no terceiro andar está quebrada. That window in the third floor is broken. O outro exemplo é para falar justamente de coisas que estão no passado ou no futuro, quando eu estou usando tempos verbais. Então aqui, por exemplo, that year was incredible. Né? Sei lá, 10 anos atrás, em 10 anos atrás, no ano 2010. That year was incredible. No ano de 2010 foi incrível, was incredible. Lá no passado, that year, aquele ano que a gente está discutindo, está falando aqui, e aí você mencionou o ano de 2010, e eu falo para você, wow, that year was incredible. Deu para pegar? Estamos num contexto de um ano que está distante, né? Esse ano ele está longe da gente, ele não é agora. E o mesmo vale para o futuro. Então são dois usos principais do that. Tudo no singular para coisas que estão longe ou para passado e futuro. E o mesmo vale para o those, que é o plural do that, né? Então o those é usado para falar de coisas que estão distantes, mas muitas coisas no plural. Então, por exemplo, those countries are in a bad situation. Então aqueles países estão numa situação bem ruim. Are in a bad situation. Those countries, aqueles países lá que a gente está falando, sei lá, você está na África, no norte da África, alguns países pobres ali. Those countries, aqueles países. E por fim, quando a gente está falando de alguma coisa no passado ou no futuro, mas no plural. Então, por exemplo, those years in the 80s were gold. Né? Aqueles anos 80, mais especificamente alguns dos anos 80, foram, assim, inigualáveis, foram como se fosse ouro, inigualáveis, were gold. Ok? Coisas no passado, a mesma coisa no futuro. Those years will be incredible. Aqueles anos que estão por vir, que a gente está discutindo aqui na nossa reunião, falando do crescimento de você na sua carreira, ganhando muito, sucesso, aprendendo muito. Those years will be incredible. Esses anos aí do seu sucesso serão incríveis para você. Ok? Então nós temos esses 4 pronomes demonstrativos, these, that, those, que são os 4 pronomes que você vai encontrar nesses contextos que a gente aprendeu aqui. Atividade agora? Então as atividades que eu tenho para você hoje é escrever frases como a gente tem no exemplo aqui. Você pode escrever pelo menos 2 ou 3 frases para cada um dos exemplos que a gente tem. Né? Um exemplo aqui, this bag is heavy. Você pode colocar um outro exemplo aqui para você usar o this, falando de alguma coisa que está próximo de você. O that, o these e o those.
Tá legal? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ainda tem alguma dúvida, retorna o vídeo, pode assistir de novo até que você esgote as possibilidades e não tenha mais problema nenhum com os pronomes demonstrativos. Bom aprendizado para você, tenha ótimos estudos aí e te encontro no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Até lá, valeu!